O Dia dos Mortos não foi só mais um filme de zumbis. Foi a visão mais sombria e sangrenta do apocalipse de George A. Romero, uma descida claustrofóbica à loucura, filmada em condições brutais. Na tela, parecia puro horror. Nos bastidores, o caos era tão real quanto. Cenários desabando, figurantes não pagos, calor sufocante e discussões amargas que quase destruíram a produção. O que o público não sabia era que O Dia dos Mortos carregava cicatrizes muito mais profundas que seus efeitos de gore. Desde desastres lendários de maquiagem à interferência do estúdio e confrontos chocantes entre elenco e equipe, a história deste filme é de desespero, sobrevivência e obsessão. Hoje, estamos desenterrando 20 fatos estranhos sobre o Dia dos Mortos. E esperem pelo fato bônus, um segredo tão estranho que quase reescreveu a história dos filmes de zumbis. Fiquem conosco, este é um apocalipse que vocês não vão esquecer. 1. O roteiro original de Romero foi desmantelado por cortes orçamentários. George A. Romero imaginou O Dia dos Mortos como sua obra-prima épica, um apocalipse zumbi em escala massiva. Seu roteiro original apresentava exércitos de mortos-vivos, sociedades humanas complexas e grandes cenários. Mas quando os investidores ficaram nervosos com o conteúdo violento, cortaram o orçamento quase pela metade, forçando Romero a reescrever tudo. Em vez de cidades extensas, a história encolheu para um único bunker subterrâneo, não uma grande guerra pela sobrevivência, mas um tenso episódio contido. Fãs se perguntam o que poderia ter sido, mas o próprio Romero admitiu. O filme que eu queria fazer era 5 vezes maior. A ironia, essas limitações deram ao filme sua atmosfera sufocante, transformando a devastação financeira em intensidade criativa. Segundo, filmar numa mina real foi pura tortura. A base militar subterrânea não era um estúdio de gravação, era uma mina de calcário na Pensilvânia, quilômetros abaixo da superfície. O local parecia perfeito para um cenário pós-apocalíptico, mas as condições eram infernais. A umidade destruía os equipamentos, a condensação pingava constantemente do teto, a equipe tinha que limpar as lentes da câmera entre as tomadas. Pior, o ar cheirava a carne podre graças a intestinos de animais reais usados em efeitos de gore, que estragavam rapidamente no calor. Membros do elenco lembravam-se de engasgar entre as falas. O que parecia realismo opressor na tela era sufocamento literal nos bastidores. Romero brincou mais tarde, dizendo que a própria mina era o monstro mais assustador de todo o filme. 3. A violência gráfica era inovadora. E o lendário Tom Savini, dos efeitos repulsivos, levou a maquiagem de terror a um novo patamar em O Dia dos Mortos. Usando camadas de látex, próteses e galões de sangue falso, ele criou algumas das mortes de zumbis mais chocantes do cinema. Mas sua obra-prima foi Bub, o zumbi inteligente interpretado por Sherman Howard, cuja maquiagem permitia expressões sutis sob a decomposição. No entanto, o preço da inovação foi grotesco, entranhas de porco reais cheias de sangue falso. Quando um frigorífico que guardava as vísceras falhou, o fedor era insuportável. A infame cena do torso a ser rasgado, os atores quase vomitaram enquanto carne podre enchia o ar. Os espectadores pensaram que o horror era fantasia. Na realidade, era autenticamente nojento. 4. Romero brigou amargamente com seus atores. O roteiro claustrofóbico exigia tensão constante e o estilo de direção de Romero não aliviava a pressão. O ator Joe Pilato, que interpretou o desequilibrado Capitão Rhodes, confrontou Romero repetidamente sobre a entrega das falas e o tom. Lori Cardille, a heroína do filme, lembrou-se de se sentir isolada durante as filmagens, espelhando a solidão de sua personagem. A hostilidade não era falsa, ela se infiltrou nas atuações. A cena da morte brutal de Pilato, onde zumbis literalmente o dilaceram ao meio, tornou-se uma libertação catártica. Membros da equipe admitiram que, a essa altura, alguns estavam torcendo por trás das câmeras. Na tela parecia um colapso de soldado. Fora da tela, era o resultado de semanas de ressentimento explodindo. 5. Os figurantes eram universitários pagos com cerveja. As hordas intermináveis de zumbis não eram atores profissionais. A maioria eram estudantes universitários locais e moradores da cidade atraídos pelo chamado de elenco de Romero. O pagamento deles?
Um pequeno estipêndio, mais cerveja grátis e uma camiseta que dizia: "Eu fui um zumbi no Dia dos Mortos." Esperaram por horas com maquiagem pegajosa, suando sob látex enquanto entornavam cervejas baratas. Alguns desmaiaram com o calor, outros viam o set como uma festa. Ao cambalear para a câmera, o cansaço era real. Metade do andar arrastado era tropeço de bêbado. Romero depois riu que a autenticidade de seu exército zumbi não vinha de atuação, mas de álcool barato e puro desconforto. A sexta cena, aquela em que Rhodes é dilacerado. Era ainda mais desagradável fora das câmeras. A morte do Capitão Rhodes, zumbis o dilacerando e arrancando suas entranhas, é lendária no cinema de terror, mas filmar aquilo foi um caos. O tronco de Joe Pilato era real. A parte de baixo, um boneco cuidadosamente feito, recheado com intestinos de animais. O problema? Os intestinos estavam há dias num frigorífico avariado. Quando Romero finalmente gritou "Ação!", a equipa abriu o torso e o fedor atingiu-os como uma parede. Pilato engasgou no meio do grito, e os figurantes quase quebraram o personagem de repulsa. Os espectadores lembram-se da sua frase arrepiante: "Engasguem-se com eles", mas o que não sabiam é que todos no set quase o fizeram. 7. Um bizarro zumbi de macaco foi retirado do filme. Romero originalmente planejava incluir mais zumbis experimentais, para testar até onde a inteligência poderia se estender após a morte. Um conceito era um macaco zumbi, uma criatura pequena e grotesca desenhada por Tom Savini com partes animatrônicas. Filmagens de teste mostravam o animal se contorcendo de forma inquietante, mas Romero o descartou. O efeito parecia estranho demais e arriscava uma comédia não intencional. Os fãs só souberam disso anos depois, através das fotos de bastidores de Savini. A ideia de zumbis animais ainda paira como um dos cenários mais bizarros de Romero. Em vez disso, ele apostou em Bubby, o zumbi, criando um dos monstros mais simpáticos da história do terror. 8. A filmagem quase arruinou a equipe de Romero. O orçamento apertado não foi só um inconveniente, foi devastador. A produção era tão enxuta que a equipe ficou semanas sem receber. Romero teve que contar com amigos e investidores para cobrir custos, enquanto corria para finalizar a edição. Algumas sequências de efeitos tiveram que ser encurtadas, e outras foram improvisadas com materiais mais baratos. A atmosfera era de constante medo financeiro. A certa altura, o equipamento quase foi retomado a meio da rodagem, mas Romero recusou-se a comprometer no gore, priorizando o trabalho de Savini, mesmo que isso significasse cortar custos noutros lados. No fim, o filme custou cerca de 3,5 milhões, uma fração da sua escala planeada, mas quase destruiu as pessoas que o faziam. 9. A equipe de Savini inventou uma nova forma para efeitos práticos de decapitação. Nos anos 80, isso exigia pura invenção, e a equipe de Savini se destacava. Para uma decapitação memorável, eles criaram uma cabeça protética, cheia de bolsas de sangue e placas dentárias para simular dentes quebrando. Quando foi puxada, a cabeça esticou como borracha derretida e depois estourou grotescamente. Os resultados chocaram a plateia. Parecia muito real, mas nos bastidores o efeito foi improvisado com materiais baratos, incluindo borracha de dique dentário e ossos de galinha. A sequência tornou-se icônica, influenciando filmes splatter posteriores. O que o público não se deu conta foi que um truque simples e barato se transformou numa das imagens mais marcantes e inesquecíveis do gênero de terror. Romero sempre inseriu comentários sociais sobre o militarismo. À primeira vista, O Dia dos Mortos parece puro gore, mas Romero nunca fez um filme sem um comentário social mordaz e profundo. Enquanto A Noite dos Mortos-Vivos visava o racismo e O Despertar dos Mortos criticava o consumismo, esta parte dissecou o militarismo. Os soldados não são salvadores. São agressores, paranoicos e sedentos por poder. Rhodes representa o colapso autoritário, enquanto os cientistas mostram idealismo e arrogância. Romero admitiu ter se inspirado no medo nuclear da Guerra Fria, presente na América, nos anos 80. Os espectadores pensavam que estavam a ver zombies famintos. De fato, Romero refletia a obsessão da sociedade por armas, poder e guerra. E antes da próxima revelação chocante, deixe seu like e se inscreva, porque os horrores de O Dia dos Mortos estão ficando mais estranhos e você não vai querer perder o que vem a seguir.
Eleven, Bub, o Zumbi. Foi inspirado pelo monstro de Frankenstein, a interpretação de Sherman Howard de Bub, o zumbi simpático que se lembra de fragmentos de sua, tornou-se o coração do filme. Mas Howard revelou que baseou Bub no monstro de Frankenstein, desajeitado, trágico, mas ansiando por conexão. Ele até estudou os movimentos de Boris Karloff para capturar a mesma mistura de ameaça e tristeza. Romero encorajou a abordagem, querendo que Bub simbolizasse a possibilidade de paz mesmo no apocalipse. A aposta funcionou. Bub se tornou um favorito dos fãs, com alguns torcendo por ele em vez dos humanos. O que parecia só mais um papel de zumbi foi uma atuação cheia de nuances que mudou a visão dos fãs de terror sobre os mortos-vivos, não como ghouls sem mente, mas como espelhos de nós mesmos. A trilha sonora do filme quase desmoronou. John Harrison compôs a trilha sonora assustadora e predominantemente sintetizada que confere a O Dia dos Mortos seu clima inquietante e perturbador. Mas o processo foi repleto de dificuldades. Harrison, trabalhando com recursos limitados, utilizou sintetizadores digitais antigos em vez de uma orquestra completa. Alguns da equipe duvidaram da escolha, achando-a barata demais para a visão de Romero, mas Romero adorou a estranheza, pois dava ao bunker um senso de isolamento. Ironicamente, a falta de verba mais uma vez gerou inovação. Hoje, a trilha é aclamada como uma das mais marcantes do terror dos anos 80, influenciando trilhas com sintetizadores como Stranger Things. O que antes parecia um compromisso, tornou-se um legado de culto. Zumbis tinham sua própria linha de montagem de maquiagem. Transformar centenas de figurantes em zumbis convincentes todos os dias era um pesadelo logístico. A equipe de Savini criou uma linha de produção, uma mesa para feridas de látex, outra para respingos de sangue e uma estação final de retoques. Alguns figurantes tinham próteses completas, outros só maquiagem rápida de fundo. A programação era brutal. Chamadas às 3 da manhã, com atores esperando horas para ir à câmera. Para acelerar, estagiários às vezes passavam lama nos rostos e chamavam de detalhe zumbi. O resultado? Uma mistura de peças de exibição grotescas e criaturas de fundo mal feitas. Parecia caótico na tela, mas na realidade era uma desesperada linha de montagem de horror. O filme foi inicialmente um desastre de bilheteria. Lançado em 85, O Dia dos Mortos chocou os críticos com sua violência implacável. O público em geral não estava pronto. Arrecadou apenas 34 milhões de dólares globalmente, bem abaixo do esperado, e alguns cinemas recusaram-se a exibi-lo por não ter classificação. Críticos chamaram-lhe doentio e nihilista. Romero admitiu que o fracasso o esmagou, forçando-o a projetos de menor orçamento. No entanto, ao longo de décadas, a reputação do filme transformou-se. Fãs de terror aclamaram seus efeitos práticos, tom sombrio e crítica social. Outrora considerada a obra mais fraca de Romero, é agora reverenciada como sua visão mais intransigente. O que começou como um colapso financeiro terminou como uma ressurreição cult. O heliporto. A cena era perigosa de filmar. A abertura do filme mostrava sobreviventes pousando um helicóptero num telhado cercado por zumbis. Simples no conceito, aterrorizante na execução. As pás do helicóptero chegaram perigosamente perto de decapitar figurantes, com os oficiais de segurança gritando constantemente para manter as pessoas abaixadas. A peça de um ator zumbi foi atingida pelo vento do rotor, evitando por pouco um desastre. Romero mais tarde admitiu que odiava filmar com helicópteros, lembrando de um acidente anterior em Dawn of the Dead, onde a cabeça de um dublê foi cortada. Na tela é um suspense arrepiante. Nos bastidores, foi uma catástrofe por pouco que poderia ter transformado o Dia dos Mortos numa tragédia real. 16. A famosa cena do jacaré foi totalmente improvisada. Um dos momentos mais estranhos do filme acontece logo no início. Um jacaré rasteja casualmente pelas ruas desertas entre os zumbis. O público presumiu que tudo estava planejado, mas na verdade o réptil não estava no roteiro. Um tratador de animais local o levou ao set, e Romero, que nunca perdia uma oportunidade bizarra, imediatamente ligou as câmeras. A imagem surreal da natureza que retomava a cidade encaixou-se perfeitamente com a atmosfera apocalíptica. Os membros do elenco brincaram que ele era o único ator no set que não discutia nem pedia cerveja.
O que poderia ter sido uma bizarrice qualquer, tornou-se um dos toques mais perturbadores do filme. Prova de que, às vezes, acidentes criam as imagens mais marcantes. A mudança foi feita no último minuto. Romero havia originalmente escrito um final mais sombrio. Sarah, interpretada por Lori Cardill, acordaria de um sonho que parecia seguro, apenas para se ver ainda presa no subsolo. Era puro niilismo, mas produtores se opuseram, temendo que o público rejeitasse tal desolação. Romero, a contragosto, escreveu uma nova conclusão. Sarah, John e McDermott escaparam para uma praia tropical. Embora ainda sombrio, deu aos espectadores um vislumbre de esperança. Romero mais tarde admitiu que preferia o final sombrio original, mas concedeu que o novo oferecia um alívio após a asfixia. O que os fãs veem como resolução era na realidade um compromisso entre arte e comércio. Uma explosão real quase feriu a tripulação. O tiroteio no bunker exigiu pirotecnia prática com squibs, faíscas e pequenas explosões montadas na mina. Durante uma tomada, uma explosão ocorreu muito perto da equipe de filmagem. Equipamento tombou, fumaça encheu o túnel e várias pessoas quase se queimaram. Savini insistiu em reduzir as cargas após o susto, dizendo que o ambiente fechado da mina tornava tudo 2 vezes mais perigoso. No entanto, a filmagem ficou espetacular, dando à cena uma autenticidade que o CGI jamais conseguiria igualar. Espectadores viram a ação de tirar o fôlego. A equipe viu a vida passar num piscar de olhos, numa caverna escura de fogo e pânico. Romero escondeu uma mensagem no quadro de abertura. Fãs de olhos aguçados notaram um quadro no laboratório subterrâneo com rabiscos misteriosos. Não era mera decoração de cenário. O próprio Romero rabiscou notas zombando da burocracia e do militarismo, incluindo frases como "Nós somos o inimigo". Poucos notaram, mas a equipe de Romero jurava que ele sempre escondia piadas antissistema no fundo. Era a sua forma de contrabandear crítica política para um filme descartado como apenas gore. O que parece cenografia é, na verdade, grafite subversivo, uma rebelião silenciosa escondida entre zumbis gritando. Romero não fez apenas terror, ele inseriu sua visão de mundo em cada quadro, desafiando os espectadores a olhar mais de perto. O elenco sofreu bastante com o trauma pós-filme. Quando as gravações terminaram, vários atores confessaram que estavam emocionalmente esgotados. Lori Cardill chegou a dizer que tinha pesadelos de estar presa no subsolo por semanas. Joe Pilato confessou que a morte de Rhodes gritando o perseguiu, assombrando seu sono. Até a equipe de maquiagem de Savini se sentiu exausta após semanas cercada por cadáveres falsos e um fedor real. O horror deveria ser fantasia, mas o Dia dos Mortos borrou as linhas. O bunker sufocante de Romero, a carnificina implacável e a tensão constante romperam a distância segura da atuação. As cicatrizes eram reais, mesmo que os zumbis não fossem. Para alguns, afastar-se foi tão difícil quanto sobreviver ao próprio apocalipse. Curiosidade, Romero queria treinar zumbis com música. Eis o mais bizarro, o conceito mais estranho cortado do roteiro original. Romero planeou uma sequência onde cientistas tentavam condicionar zombies com música, esperando que o ritmo pudesse ativar a memória. Uma cena teria mostrado os zombies acorrentados, balançando-se sinistramente ao som de discos clássicos. Tom Savini até esboçou designs de teste para mortos-vivos dançarinos. A ideia foi descartada por ser considerada muito bizarra e cara, mas pistas permanecem no reconhecimento de Beethoven por parte de Bub. O que o público não sabia é que Romero quase chegou a transformar seu Apocalipse em um experimento musical distorcido, provando que ele sempre levava o horror em direção ao surreal. O Dia dos Mortos não era apenas mais um filme de zumbis. Foi a visão mais sombria e sufocante de Romero, nascida de cortes orçamentários, conflitos pessoais e pura rebeldia criativa. O que o público viu foi violência e desespero sem fim. O que não viram foi a luta humana por trás de cada cena, o suor, as lutas, o medo. Hoje, o filme prova que o caos pode gerar arte e que mesmo no apocalipse mais sombrio há espaço para uma beleza estranha.